Yara. A gente está aqui com um convidado especial no nosso Eólica Offshore Inteligente, né, que é um espaço que a gente está usando para falar mais de eólica offshore, de novas tecnologias, inteligência artificial, digitalização. Então é um convidado muito especial que veio bem longe, veio lá do Japão. Então vou passar aqui a palavra para o Rodolfo se apresentar. Legal, obrigado aí. Uma honra estar aqui com vocês, ser convidado para esse podcast. Vamos ver se a gente consegue aí compartilhar alguma coisa que a gente aprendeu lá no Japão, vem aprendendo, trazer aqui para o Brasil. Então, meu nome é Rodolfo Gonçalves, hoje eu sou professor na Universidade de Tóquio, já fazem 10 anos que eu estou trabalhando com offshore wind no Japão. Eu terminei meu doutorado aqui na USP, em São Paulo, trabalhava com óleo e gás, na parte de flutuantes mesmo, depois acabei indo para o Japão para dividir essa experiência no offshore wind. Há 3 anos atrás também faço parte de uma startup, a JB Energy, que trabalha com offshore wind, trabalhando no projeto da fundação. Fantástico, Rodolfo. Poxa, primeiro é fenomenal, né? A gente fazer a abertura desse nosso podcast, nosso praticamente 4º episódio, e ter uma figura aqui que nem o Rodolfo, que conhece muito sobre o mercado de eólica offshore, o mercado de eólica offshore asiático e o Japão especialmente. Então é muito legal, a gente está muito entusiasmado. Inclusive, Rodolfo, você está até aí com o nosso vetor da criação desse podcast, que é o nosso sumário executivo. Agora eu acho que dá para mostrar até para a câmera aqui, né, Rodolfo? Bom, esse é o sumário executivo aqui que traz algumas informações sobre inteligência artificial, robótica e eólicas offshore, que vai ser um dos temas de pauta aqui da nossa conversa com o Rodolfo, como a Yara muito bem apresentou. Bom, Rodolfo, cara, antes de tudo, a gente queria muito entender de você como tá a eólica offshore no Japão. A gente falou nos outros episódios sobre a eólica offshore no mundo, os dados do relatório global de energia eólica que foi lançado há 2 semanas aqui pelo GWEC, o Conselho Global. Mas como é que tá o Japão nessa história, né, cara? O que o Japão tá fazendo hoje de eólicas offshore? O que ele pode trazer aqui como soluções super bacanas para a nossa indústria? Muito legal. Então, o Japão, vamos explicar por que a eólica offshore é tão importante para o Japão, né? Então, vamos lembrar, lá em 2011, a gente teve o acidente da usina nuclear de Fukushima. Foi uma sucessão de eventos catastróficos, né? Um terremoto que gerou um tsunami que atingiu a cidade de Fukushima. A água que atingiu a cidade acabou danificando o gerador de energia nuclear e a gente acabou tendo aquele desastre nuclear. Depois disso, daquele dia, daquela semana, o Japão fechou todas as usinas nucleares. Então, imagina, um país que está rodando ali, tem uma grande parte da energia suprida por energia nuclear, fechou tudo, não tem outra fonte de energia. Então, vamos escolher a próxima fonte de energia. Depois de muitos estudos ali, o Japão é um território pequeno, tem é montanhoso. Qual seria a solução? Então, a eólica offshore surgiu como uma solução ali, porque ele tem uma grande faixa litorânea, ventos fortes. Então, nesse momento, eles decidiram que era eólica offshore. Um dos primeiros projetos de eólica offshore no Japão começou em 2013, em Fukushima, no mesmo lugar onde aconteceu o acidente nuclear, para poder fomentar a indústria ali novamente, porque imagina, aquela região ali era toda suprida ali economicamente pela usina. Então, eles fizeram um projeto onde eles tiveram 3 plataformas flutuantes e uma subestação, onde eles tentaram fazer o projeto piloto de offshore wind, o primeiro flutuante ali. Então, o Japão estava liderando até então, nessa época, essa área. E aí, você vê, 2011 acontece um acidente, 2013 já se começam os primeiros pilotos a funcionarem. Em 2015 eu fui para o Japão para ajudar nos novos projetos de eólica offshore, onde eles estavam até então, eram só projetos nacionais, projetos no Japão, e depois eles abriram para o mercado externo trazerem projetos de fora. Então, hoje em dia, como que está o mercado? O mercado se abriu para projetos de fora, também tecnologias de fora. Já teve um outro piloto depois disso, que é o do Hibiki, que veio um projeto francês, e agora o Japão está no 4º leilão de área já, né? Na 4ª fase,
onde 2 novos grandes projetos de eólico offshore vão acontecer, com 2 novas plataformas também flutuantes. Então, esse é o estado atual do Japão. E por que o Japão não está tão na frente ainda como deveria estar? Foi por causa do problema de supply chain que eles tiveram. Eles têm as plataformas, tudo, mas agora eles precisam montar essa estrutura para poder fazer a construção da plataforma, instalação, manutenção, que esse é um ecossistema que ainda o Japão não tem. Nossa, super interessante. É muito bacana isso, Rodolfo, toda essa contextualização que você trouxe, né, da energia eólica offshore no Japão. Mas aí eu queria mudar um pouquinho de assunto, eu queria ver qual que é a sua percepção das pesquisas no mundo acadêmico que estão sendo realizadas de offshore wind na universidade, né? Você comentou, né, que é professor da Universidade de Tóquio. O que os alunos estão pesquisando, né, dentro desse contexto e até para comparar, né, com o que a gente vem trabalhando aqui no Brasil, né? E, por exemplo, a Yara, ela fez o mestrado dela na Alemanha, né, na área de offshore. Eu fiz o meu trabalho final de TCC recente, né, na área de offshore wind. Então, Rodolfo, o que está sendo feito aí no âmbito acadêmico, né, nas questões de offshore, visando, né, esses projetos aí que vão ser desenvolvidos no Japão? Ah, legal. Isso é uma coisa interessante, que eu acho que também poucas pessoas pensam desse jeito, mas aí eu vou puxar a sardinha para o nosso Brasil. Cara, a gente tem umas universidades no Brasil, uma pesquisa aqui de alto nível, que as pessoas acham que por cá está no Japão, o Japão vai ser melhor que aqui. Inclusive a Creation, né, Rodolfo? Olha, a gente pode até falar do pessoal lá da UFRN, trouxemos o aerogeradorzinho deles aqui, de eólicas offshore. Desculpa ter te interrompido, mas a gente não poderia deixar de ressaltar isso dos nossos amigos. Sim, eu acho que isso é relevante, porque, por exemplo, o Japão, existem poucas universidades hoje em dia que têm o departamento de engenharia naval e oceânica. O Japão foi líder por muito tempo em engenharia naval, construção de navios, entendeu? Mas depois de um tempo eles viram que o navio não precisava de tantas modificações e esses departamentos foram colocados de lado. Diferentemente do Brasil, por causa que a gente tem uma grande indústria de óleo e gás, esses departamentos sempre foram muito bem fomentados e tecnologias foram geradas. Então, o que aconteceu hoje em dia no Japão? Por exemplo, eu sou do departamento de Systems Innovation, mas faria muito mais sentido se eu fosse de um departamento de engenharia naval e oceânica. Então, faltam muitas disciplinas ainda que o Japão está começando a trazer de volta para poder criar essas pessoas para trabalharem nessa área e fazerem pesquisas nessa área. Eles tiveram que pegar pessoas de várias áreas diferentes, porque não tinham essas disciplinas. Então, a universidade está tentando se remodelar novamente para ter esses departamentos fortes, totalmente focado em energia eólica offshore, porque é o que vai ser usado no Japão para sua net zero, né? Então, eu acho isso interessante da gente saber. Nossa, muito legal. Super, super interessante, porque não sabia dessa informação, né? E realmente, de fato, a gente normalmente valoriza mais o que vem de fora. Mas eu vi, né, que o Japão está aprendendo muito com o Brasil. E no caso oposto, o que você vê que a gente brasileiro, não só no meio acadêmico, o que a gente conseguiria aprender com o Japão? Aí sim, aí a gente vê o que a gente tem que aprender deles é disso de dar o start para as coisas começarem. Aqui, às vezes, as coisas ficam muito na pesquisa e não começam. O japonês, às vezes, acaba começando antes e depois gera toda a pesquisa. Então, eu acho que na eólica offshore, o que a gente tem que aprender com o Japão? O Japão já fez está indo para o 6º, 7º piloto de plataforma flutuante, por exemplo, lá funcionando. Então, ele já sabe quais são as falhas que tem nas plataformas flutuantes, os benefícios e qual seria o melhor modelo de se explorar. Se era fixa, eles já decidiram que fixa não é a melhor, que a flutuante é a melhor, e aí eu acho que o Brasil tem que aprender com isso. E qual é a maior recomendação, acho que o Japão faz para o Brasil, é que não dá para a gente adaptar o que já foi usado no restante do mundo para o Brasil. Às vezes, a gente tem que usar o ecossistema que a gente tem aqui e, a partir daí, a gente desenvolver o nosso projeto completo. Por exemplo, no Brasil, a gente ainda não tem um projeto estruturado, com EVTE, com LCOI pronto.
Então a gente precisa usar o que tem aqui, não pegar coisas da internet, deu certo em UK, deu certo no Japão, pode ser que não dê certo aqui. A gente tem que fazer essa adaptação para a gente ter o nosso próprio e olhar quais foram os gargalos desses lugares. Por exemplo, o gargalo do Japão é que não tem um supply chain para fazer a instalação das plataformas, as construções. E hoje o Brasil tem tudo isso por causa da indústria de óleo e gás. Então, se a gente tem tudo isso, a gente não precisa começar do zero. A gente tem que fazer isso, usar o ecossistema que a gente tem aqui ao nosso favor e falar, beleza, a gente tem isso, está faltando agora escolher a plataforma, dar o primeiro passo, fazer um piloto e depois trazer os investidores. Então, eu acho que esse é a maior lição que o Japão pode dar para a gente. Muito bacana. E o Rodolfo aqui mencionou coisas que a gente até comentou anteriormente, né? Como as eólicas offshore ajudariam nas metas, a situação e conjuntura global, né? Das cadeias estarem cada vez mais se protegendo. A gente precisa globalizar essas cadeias para que, se a gente quiser reduzir os custos da eólica offshore, o esforço é global, não é só do Japão ou não é só do Brasil, né? Transferir essas capacidades ao longo do... Colaboração. De forma colaborativa. Uma coisa que eu queria muito perguntar para o Rodolfo, você pode mencionar, assim, a sua experiência com um desses projetos piloto, ou mencionar um dos projetos piloto? A gente está aí trabalhando em alguns documentos no paralelo aí, e queria ouvir de você, qual desses projetos piloto poderia ser uma base até para o Brasil se espelhar no Japão e falar, poxa, é legal desenvolver um projeto piloto com essas capacidades, e por quê? Quais as capacidades? Tá. A Universidade de Tóquio ali, qual era a responsabilidade dela dentro dos projetos ali? A Universidade de Tóquio participou de todos esses projetos pilotos de flutuantes. A gente era contratado como um consultor ali, então a gente acabava fazendo todos os cálculos de desempenho da plataforma, melhorar o design, para depois a gente fazer os modelos em escala reduzida, ir para o tanque de provas e fazer o ensaio, para saber antes de construir mesmo como seria a performance da plataforma. Mas o que acontece, por que um piloto é tão importante? Porque, cara, quando a gente está ali dentro no tanque, as escalas são pequenas, entendeu? Estamos falando de plataformas aí de 2 metros no máximo. E quando a gente está no mar, num piloto, a gente está falando 20, 25 metros. Então, acontecem algumas diferenças físicas que devem ser consideradas e só um piloto é capaz de responder. Então, por isso, é necessário a gente ir para esse estágio do piloto. E a universidade é importante dessa maneira, que ela consegue fazer no P&D todo esse estudo preliminar que fomenta a indústria, e a indústria fala, legal, a partir daqui a gente faz a parte de engenharia para fazer um piloto onde a gente vai conseguir monitorar tudo. E é legal a gente sempre pensar assim, a gente precisa da academia para isso, e a gente precisa da indústria, e a gente precisa linkar os dois. Só que a gente tem que também saber separar até que ponto a universidade vai e depois a que ponto a indústria vai. Porque quando a gente começa a misturar, isso também dá problema. Então, mas se as duas trabalharem unidas, acho que a gente consegue chegar lá. E o Brasil tem tudo, né? Eu acho, para a eólica offshore, o Brasil tem várias universidades renomadas, vários grupos de pesquisas reconhecidos internacionalmente. A gente tem uma indústria aqui que gerou muitas patentes offshore, é referência mundial, então a gente tem que usar tudo isso que a gente tem para dar esse passo inicial. Fantástico. Sem dúvida alguma. Esse é um ponto até da minha experiência da Alemanha que me surpreendeu muito, né? Na Alemanha eles têm essa interação muito forte, empresa e área acadêmica, e eu realmente vi que é um ponto que a gente aqui no Brasil, a gente precisa evoluir um pouco mais. Legal. Como a gente está indo num momento regulatório, né, do Brasil e de desenvolvimento do leilão de cessão diária, Rodolfo, a gente já está quase atingindo aqui 15 minutos de podcast, mas queria que você deixasse uma mensagem para o Brasil, para esse momento do Brasil, porque a gente sabe que para as empresas o leilão de sessão diária é um sinal importante, né? Se você puder deixar uma mensagem com o teu conhecimento do Japão, com os teus conhecimentos de mercado, e acadêmicos até, seriam super interessantes para a gente endereçar esses pontos aí para acalmar as empresas, para acalmar as indústrias e até para sinalizar para o governo, né, os caminhos que a gente pode adotar aí para as eólicas offshore. E Rodolfo, desculpa até cortar, mas também para a gente fechar esse podcast com chave de ouro, qual que é a palavra que você coloca para deslanchar a eólica offshore no Brasil? O que o Brasil efetivamente precisa, né? Resumido em uma palavra,
para que a gente possa começar a desenvolver aí os primeiros projetos. É uma mensagem e uma palavra, cara. Você ficou com a responsabilidade grande. Tá. Uma palavra que eu falo é o piloto. Acabou. A gente precisa ter um piloto, tem que ter algo construído, funcionando ali. Não adianta a gente ficar discutindo aqui sobre algo que não foi colocado ali na água funcionando. Então, a gente tem que ter um piloto e depois a gente cria o ecossistema que precisa ali. Isso que a gente já tem esse ecossistema, a gente só precisa de algo imerso. Agora, a palavra que o Matheus pediu aqui, eu acho assim, como a gente precisa da academia e da indústria junto, a gente também precisa do governo. O governo precisa estar junto nisso. E o governo precisa sinalizar. Como nos outros países, sempre foi o governo que deu um passo inicial. Nenhuma empresa privada no mundo chegou e tirou o dinheiro do bolso para fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. O governo tem que tirar esse dinheiro do bolso. P&D, como eles acharem melhor, mas esse dinheiro tem que sair por parte do governo, porque só depois que um estudo desse de viabilidade técnica e econômica é pago pelo governo, mostra que o governo está junto no mesmo barco, entendeu? Se o governo falar, não quer nem pagar um estudo de viabilidade técnica e econômica, você acha que ele vai querer estar nos próximos passos? Então, não. Então, eu acho que é isso. O governo precisa dar um primeiro passo, sinalizar. Depois de ter esse estudo, os investidores saberem o que pode acontecer no Brasil, eles vão vir. Um leva ao outro. Fantástico. Nossa, é super interessante os pontos que a gente colocou aqui e talvez a gente consiga capturá-los para o maior aprendizado e rápido desenvolvimento da eólica offshore. Eu acho que cumprimos a missão nesse podcast de trazer o Rodolfo aqui e as experiências no Japão. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua participação. De nada. Foi um Obrigado, prazer, cara. Muito obrigado.